Minha amiga e meu amigo, o presidente Lula, essa coisa tosca, é um completo idiota e bravateiro. Idiota, bravateiro e irresponsável que não mede as consequências dos seus atos e nem honra o posto que ocupa, que deram a ele, de presidente da República. Esse infeliz, quando se encontrava num evento partidário, ao fazer uso da fala de uma forma inconsequente e irresponsável, ele fez ataques ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e, ao mesmo tempo, fingiu fazer a defesa do ministro Alexandre de Moraes. Pois, quando todos sabemos que ele já largou a mão de Alexandre de Moraes há muito tempo, em virtude das sanções que estão por vir. Bom, assista um trecho da matéria feita pela CNN. Logo em seguida, eu volto com análise mais profunda a respeito desse manifesto imbecil que o Lula acaba de fazer. E durante o discurso, Lula também citou outra tensão, só que dessa vez ele falou sobre a tensão entre o ministro Alexandre de Moraes e os Estados Unidos. A fala acontece depois da decisão do governo norte-americano de restringir o visto a autoridades brasileiras e de enviar carta aqui com críticas a Moraes. Thaisa. Segundo Lula, Eduardo Bolsonaro está atuando contra o Brasil e que precisa, então, ser investigado, conforme Alexandre de Moraes já abriu esse inquérito, então, após o pedido da Procuradoria-Geral da República. Vamos conferir agora no trecho que separamos. Veja quando os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes, porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tantas guerras, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Vamos por partes. O Lula, usando desse evento partidário realizado em Brasília, ele fez essa fala que você acabou de ver. Ela é inconsequente, ela é indigna. Não é assim que um presidente de um país tão importante e grande quanto o Brasil deve se portar. Porque as falas de um presidente têm consequências danosas. E essas consequências sempre para o lado mais fraco. E numa rota de colisão entre Brasil e Estados Unidos, quem é o lado mais fraco? Quem vai levar a pior? O Brasil, naturalmente, por causa de um inconsequente e irresponsável como esse bravateiro desse Lula. Bravateiro. Para começar, esse discurso imbecil que ele está fazendo é jogando para a plateia adestrada dele, os militantes aí à sua frente, querendo agradar, querendo se dizer o tal, quando todos sabemos que ele está se borrando de medo do governo Trump. Quando ele faz a defesa aparente, né, vamos assim dizer, do Alexandre de Moraes, é puro jogo de cena. Todos nós já sabemos que os banqueiros brasileiros já o intimidaram para largar a mão de Alexandre de Moraes. E ele fez isso. Essa é a razão pela qual Lula largou a mão de Alexandre de Moraes e já desembarcou do barco do mesmo. Ou seja, entregaram a cabeça de Alexandre de Moraes para as sanções que virão dos Estados Unidos. Repito, articulação dos banqueiros brasileiros que não quer ver os seus negócios ruírem por causa de Alexandre de Moraes. Ele faz um ataque sem pé e nem cabeça, descolado da realidade. Não sei, sinceramente, senhoras e senhores, se o Lula ele ingeriu bebida alcoólica em excesso, se essas bobagens que ele fala é fruto da idade elevada que traz com ele um problema de debilidade mental, ou talvez se consome alguma substância proibida e pesada. Normal, esse cara não é. O comportamento dele é perigoso para a governança do Brasil. Com certeza, por falar isso de maneira pública,
vai chegar ao conhecimento do Donald Trump. E isso não contribui em nada para a relação do Brasil com os Estados Unidos, que já está desandando. O governo Lula é um governo que ninguém acredita, ninguém leva a sério. É um governo sem legitimidade, visto como um impostor. E o camarada, quando tem a oportunidade de ficar calado, faz um manifesto que não contribui absolutamente nada. É o mesmo que tentar apagar fogo com gasolina. E quem toma pior nessas horas? O povo, consequentemente o povo. Porque ninguém suporta um camarada falando bobagem o tempo todo, de forma bravateira e agressiva. Parece que sofre de uma diarreia verbal. Toda vez que abre a boca, é para expelir M. Isso não é compostura de presidente, não. Isso não é comportamento de um líder de um país. Isso é coisa de um inconsequente, em rodas de amigo, no botequim, jogando sinuca e tomando cerveja. Um presidente tem que medir as suas palavras. Se ele não tiver a lida com as palavras, trabalhe com silêncio. Mas não pode ficar por aí falando de idiotices, colocando sob o risco o nosso Brasil. Ele quer dar uma de machão, mas está se borrando, está com medo. Está se borrando e está com medo. Porque ele sabe que o sistema do qual ele faz parte é peão. Peão. Isso não manda nada. É um peão. Está ruindo. Não só aqui no Brasil, o consórcio, como o padrinho do consórcio, a China. A administração americana de Joe Biden, que manipulava tudo isso, já caiu. Isso, senhoras e senhores, é sinal de desespero desse senhor. Mas é como dizia Abraham Lincoln, abre aspas, cada povo tem um governo que merece, fecha aspas. Olha o tipo que lidera a nossa nação. Tem como dar certo? Não tem. Não tem como dar certo. O Brasil cresce com ele? Não. Cresce sim, como um rabo de cavalo, para baixo. Toda vez que esse indivíduo vem a público, fala besteira e coloca em xeque a estabilidade do Brasil. Bom, se ele falasse essas bobagens e essas bobagens tivesse apenas ele como alvo das consequências, tudo bem. Mas não. Por causa dele, o Brasil pode pagar um alto preço em um momento delicado. E de pensar que esse governo ainda tem mais de um ano para ficar à frente do comando do Brasil. Isso é castigo. Isso é um castigo coletivo que os brasileiros estão sofrendo. O governo Lula é pior que as 12 pragas do Egito. É só destruição, é só bobagens, é só retrocesso. Que Deus tenha misericórdia do nosso país.